Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Financie Direito Brasil. É com muito orgulho que hoje eu inauguro este quadro para trazer novidades, informações e credibilidade no que rege a toda a área de financiamento imobiliário. Este quadro foi criado com o intuito de levar conhecimento para você cliente, para você corretor, construtor e imobiliária. E ninguém melhor do que para inaugurar este quadro aqui comigo hoje, nessa data tão importante, que é o Dia das Mulheres, eu trago ela, que é empreendedora, sócia de imobiliária, mãe do Gabriel e do Matheus, Ingrid Lopes. Oi, Ingrid. Oi, Rose, tudo bem? Tudo ótimo. Rose, primeiro eu gostaria de agradecer você pelo convite. A gente está muito feliz aqui de estar participando com você, principalmente nessa data, né, que é especial, que é o Dia da Mulher. Também eu tenho certeza que esse programa será um sucesso e vai tirar dúvidas de muitas pessoas. Com certeza. Sabe o que é mais legal? Aquele cliente que às vezes não tem noção nenhuma de como conseguir o primeiro imóvel, a melhor taxa de crédito. A gente vai discutir todos esses assuntos. Mas antes da gente falar disso, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua história. Quem é a Ingrid? Como que a Ingrid entrou nesse mercado, que normalmente é um universo tão masculino até então, né? Hoje a gente já está quebrando essa ideia de ser algo tão masculino no meio imobiliário. Conta um pouquinho de você, fala pra gente como que você chegou até aqui. Então, na verdade, a Ingrid, ela não iniciou a carreira dela no ramo imobiliário. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu tanto a minha sócia, que é a Stefane, que é minha irmã também. Que é uma pessoa incrível, que é uma pessoa beijo pra ela, que também. não pôde estar aqui hoje, né? Uma pena que ela não pôde, mas ela mandou um abração pra você e desejou muito sucesso. Obrigada, beijo, Fanny. Então, Rose, eu comecei a trabalhar com 15 anos, trabalhei, casei muito nova também, então com os 19 anos eu fui embora para os Estados Unidos com meu esposo, casei e fomos embora. Fomos tentar algo diferente, então vivemos lá 7 anos, trabalhei também, conquistamos as nossas coisas. Seus filhos nasceram lá? Não, os filhos nasceram em Linhares. Ah, você casou com 19, eles aí. Isso, aí nós fomos lá, trabalhamos, não consegui engravidar lá na época, depois nós viemos embora e logo nós tivemos os nossos filhos aqui no Brasil. E quando nós retornamos, eu comecei a trabalhar, eu era gerente de uma empresa, no ramo também totalmente diferente, mas eu fui convidada, trabalhei nesse período nessa empresa e logo depois eu comecei a fazer faculdade e engravidei. Aí foi um período, né, Ingrid, de administração. Sim, o curso superior que eu fiz foi administração, tanto eu quanto meu esposo, nós estudamos juntos e tive os 2 filhos na faculdade. No período da faculdade. Uhum. Foi uma formação total. Esse que é o verdadeiro sinônimo de guerreira, né? Verdade. Mãe, mulher é isso, né? Estuda, tem filho, cuida de tudo. Enfim, e nesse período que eu tive as crianças, que eu fiz a faculdade, eu não trabalhei, foi um período que eu fiquei em casa. E logo quando eu terminei a faculdade, fui convidada para trabalhar num negócio que eu amava, assim, o que eu fazia. Trabalhei 3 anos e meio nessa empresa. Mas aí eu tive que me desligar devido a uma doença que eu tive. E nesse meio tempo, fui para casa, fiquei mais 2 anos em casa com os meus filhos, que é uma coisa que eu me cobro muito como mãe. Eu acho que toda mulher como mãe se cobra muito, só que eu amo trabalhar. Assim, a gente que trabalhou desde cedo, a gente não consegue ficar assim em casa e se dedicar 100%. A gente precisa de mais, A gente né? precisa, sempre mais. E foi nesse período que a Stefane, que é minha sócia, que é minha irmã, me convidou. Ela já estava no ramo imobiliário na época, e ela me convidou para entrar na sociedade com ela. Eu não pensei 2 vezes, porque na verdade eu sempre tive vontade também de ter meu negócio. E vocês se dão super bem, Graças né? a Deus. Eu falo que a gente se completa. Ela é muito acelerada, eu sou também mais menos. Então uma vai, a outra puxa e vai. A gente tem um clima super bacana na empresa. É super bacana a conexão que vocês têm. A gente, quando tá lá, percebe se uma falou aqui, a outra já pega e é verdade. vambora. Às vezes se entende até pelo olhar. Quer coisa melhor, né? É gostoso isso. E aí foi nesse andar da carruagem aí que ela me convidou, eu aceitei e a gente, graças a Deus, Rose, tá no mercado aí, tá super bem. E aí nasceu como é o nome da tua empresa? E aí nasceu a Prisma Imóveis, que é uma empresa de sucesso, graças a Deus. A gente vem crescendo cada dia mais. Verdade. Temos nosso perfil, a gente não veio no mercado para engolir tudo, eu acho que tem espaço para todos.
A gente sempre diz isso, a gente trabalha da nossa essência, na nossa forma. Eu acho que é por isso que a gente alcança, né, Rose, o que a gente deseja. Com toda certeza. Agora, pegando isso aí que você falou, essa questão de termos o nosso perfil e colocando isso na prática desse dia tão importante de hoje, que é o Dia da Mulher, como que foi colocar esse perfil de duas mulheres em uma cidade que lá atrás, quando vocês começaram, este ramo ele era predominante masculino? Como que foi essa aceitação para o mercado daquele que é um investidor, onde ele vem comprando aquelas grandes áreas de terras para fazer os empreendimentos, dos próprios corretores? Conta um pouquinho disso, assim, essa aceitação da imagem de duas mulheres desbravando esse mercado. Sim. Na verdade, a gente tem essa dificuldade, né, Rose? Eu acredito que você também passa por isso. Bastante. Eu falo que realmente lá atrás a gente realmente tinha uma certa dificuldade maior, mas isso eu acho que as mulheres vêm vencendo isso a cada dia. Eu falo que hoje ainda a gente tem, mas eu e Stefania, a gente é muito natural. Eu acho que você tem que ser muito transparente o trabalho que você faz. No primeiro momento, quando você conversa com o cliente, eu falo principalmente pelo telefone, é de um jeito. Quando você vai até o cliente, ele conhece o seu trabalho e da forma que você trabalha, que eu falo que mulher ela é muito detalhista. Verdade. Mais que o homem. Então, ela se apega a mais detalhes. E isso faz toda uma diferença, né? Então, a gente vem desbravando esse mercado aí. E cada vez mais, a partir do momento que você também pegou aquele cliente, que ele chegou com uma certa, né, uma resistência, você vê que acabou. Você conquistou ele, aí já ninguém tira. A gente, inclusive, tem muitos investidores de fora, de Linhares, que é justamente isso que você falou, veio com aquele perfil, nossa, mas mulher, né? Mas depois conheceu, acabou. Isso é legal também, porque quando você fala da identidade, né, de colocar a identidade, o jeito de vocês de certa forma criaram uma espécie de selo do jeito Prisma de ser. Correto. Né? E esse selo do jeito Prisma de ser, ele vai sendo implementado na tua equipe, nos corretores, no administrativo, na locação, porque vocês trabalham com a venda, com o aluguel. E trabalhar essa equipe lá dentro para poder fazer tudo isso, para que esse selo de qualidade chegue até o cliente final. Como é que é esse desenrolar aí com a equipe, esses desafios? Porque a gente sabe que às vezes, dá um exemplo aqui, às vezes o colaborador ele está lá para atender o cliente, aspas, né? Estou ali para atender o cliente. Então o cliente chegou, foi atendido, mas nem sempre tem o produto exato que ele está procurando. E o cliente quando entra na nossa empresa, ele quer o quê? Uma solução, certo? Na minha, por exemplo, ele quer o crédito, na tua ele quer o produto, seja para alugar ou para comprar. Como fazer com que esse selo de qualidade, gerar a solução, esteja ali na essência do teu colaborador? Como que vocês tratam isso no dia a dia? O que vocês tentam passar para eles? Eu acho que o principal é positividade. Porque assim, eu falo que a Prisma, ela é uma família. E eu acho que todo empreendedor hoje, ele tem que abraçar o seu funcionário. Ele tem que abraçar o seu colaborador. Porque a partir do momento que você conquista isso, ele vai trabalhar para a sua empresa crescer a cada dia. Até porque ele também vai crescer junto. Sim, com certeza. E eu e a Stefania, a gente é muito aberta para isso. E a gente sempre está aberta para eles. Eu acho que a gente tem os coordenadores e tudo, mas a gente sempre está ali, junto com a equipe, motivando, se interessar. E a gente quer um atendimento de excelência. E para isso acontecer, a gente tem que ter um ambiente de harmonia. E é o que a gente faz a cada dia, busca isso. O tanto que a gente sempre busca treinamentos, além de treinamentos internos para melhorias no profissional, a gente busca também para melhorias no mental. Porque hoje, Rosa, a nossa vida está muito corrida. A inteligência emocional ela tem que vir primeiro. Sempre, sempre. Porque a partir do momento que a pessoa ali está bem consigo mesmo, automaticamente isso flui naturalmente. Né? Então ele vai fazer um atendimento melhor. E quem chega se conecta com isso, né? Se você está bem, se o teu colaborador está bem, aquela troca de energia vai fazer até com que o negócio flua melhor. Sim, você sente paz. Se está ao contrário, já não vai tão legal, né? Com certeza. E falando nessa questão aí da energia, né, de se conectar, a conexão entre a venda de um produto
com a possibilidade de ter ou não crédito, muitas vezes é um caminho que o cliente ele pode acabar se frustrando se não bem conduzido. Correto. Né? Hoje a gente tem aí as imobiliárias que elas têm acesso a várias bandeiras bancárias para poder gerar crédito e soluções. Na tua visão, o que o corretor que está entrando no mercado hoje, ele pode pegar de dica para se alavancar? Referente a gerar essa solução. Como é que pega o cliente, põe embaixo do braço, carrego para onde? O que eu faço com esse cliente? Então, no primeiro momento, Rose, eu acho que você tem que entender o perfil do cliente. Olha, ó, dica para o corretor que está começando justamente, agora, tá? Você tem que entender o perfil do cliente. Qual a renda familiar dele, qual o desejo dele, que tipo de imóvel que ele quer. Porque a gente sempre diz na empresa, não vamos mostrar primeiro o produto. Vamos primeiro entender o perfil do cliente, o desejo dele e ver até onde ele alcança comprar um imóvel para depois você mostrar. Porque se você não entender o perfil do cliente e a renda familiar dele, às vezes você vai mostrar algo que ele vai dizer o que ele quer, mas às vezes não está nas condições financeiras dele. E aí vem a frustração, né? Justamente. Então entenda o perfil do seu cliente, veja qual é a necessidade dele, que aí depois, nesse momento que a gente fala, vão direcionar para quê? Para uma pessoa especialista na área, porque ela vai ver qual é o perfil do cliente, como que ele pode comprar, fazer a aprovação do crédito, aí sim vamos mostrar o imóvel. Qual o tipo de imóvel que ele pode comprar? Ele pode comprar um imóvel até 300 mil, 500 mil, que aí você vai mostrar justamente o que ele pode dentro da condição dele. Exatamente, até porque o corretor não vai perder tempo, o cliente não vai ficar frustrado e tudo isso vai se conectar de uma forma rápido, ágil e com sucesso. Com certeza. E aí vem aquela questão da energia, né? Colocar a energia certa, justamente, na intensidade certa, pelo tempo necessário para poder gerar o sucesso. Bom, aí a gente já tem um perfil de cliente definido, a gente já entendeu qual é o lastro financeiro desse cliente, até que valor que ele pode comprar e todo mundo já ficou aí feliz porque não perdeu tempo e teve uma compra mais efetiva, mais rápida, mais ágil. Na tua empresa, como que é o percentual assim, de negócios, entre negócios gerados por financiamento, pagos com recurso próprio? Você teria uma média assim, para falar para a gente, só para a gente entender um pouquinho desse mercado local aqui de Linhares? Claro, com certeza. Então, Rose, hoje pode-se dizer que a gente 85% é financiamento habitacional. Nossa, um número muito bem importante, expressivo, né? com Bem certeza. expressivo. E o restante a gente também coloca um percentual aí com construtoras que vão colocar 5%, que a gente tem loteadoras que fazem próprio financiamento. Financiamento direto, né? Justamente, faz direto com a construtora e o restante a gente coloca que é pagamento à vista. E nesse financiamento direto, Ingrid, no banco, por exemplo, quando o cliente pega o recurso emprestado, ele vai pagar um juro fixo por ano, mais a variaçãozinha do indexador por mês, que normalmente hoje o que a gente sugere para o cliente é a ATR, que é o índice mais seguro que tem, né? E quando o cliente vai lá e compra isso parcelado com a empresa, seja a loteadora ou a empresa do empreendimento, quais são os cuidados que ele tem que ter com essas correções? E se tem correção no que ele divide com a empresa? Com certeza. Eu acho que isso é muito válido a pergunta que você fez, porque nós, corretores, nós temos que orientar esses clientes de como funcionam essas correções. Porque isso é muito importante, Rose. Hoje a gente tem vários índices de correções. Então, por exemplo, os clientes, às vezes, ele tem um CUB, que é na área da parte da construção, ele comprou com uma construtora, ele tem que saber que o valor final que ele vai pagar não é aquele valor que ele viu no contrato. Isso é tão grave, tão importante, porque a maioria das vendas, em sua maioria, quando a gente fala de redução do déficit habitacional, nós estamos falando do primeiro imóvel. Sim, e o primeiro imóvel é para o público da faixa do atual nome agora, Minha Casa Minha Vida. E são pessoas que nunca tiveram contato com isso. Justamente. Então tem que realmente deixar muito claro, né? Claro, e isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, é o que eu sempre digo. Temos que ser totalmente transparente para que esse cliente seja feliz do início ao fim, até ele ter a casa dele. Tem prazer maior que entregar a chave para um cliente? Não tem. Não tem. É muito satisfatório. É igual lá para nós quando ele está assinando o contrato. Ele está assinando o contrato lá com aquele prazo médio que ele vai escolher, né, de 15, 20 ou 30 anos, com a maior satisfação, porque não é só a casa de tijolos, é um lar. Verdade, né? verdade. Inclusive, Rose, a gente fala até de loteadoras, né, que trabalham com o crédito próprio, né, que faz o financiamento direto. Tem que ter cuidado também, porque também tem um índice de correção, que no caso a maioria usa o IGPM. Nós tivemos casos no passado aqui, que nós tivemos o IGPM que foi
No acho que quase teto, 35%. Né? Foi um Isso. GPM que nunca nós vimos nesse passar desses anos, né? Então a gente teve muito caso de os próprios clientes passarem dos financiamentos para o banco, para o crédito, para o bancário. O bancário, porque justamente o juro ele é travado, né? Justamente, está ali fixo, ele vai utilizar a taxa dele, ele sabe que é aquilo, e ele não vai ter problema futuro. Então a gente teve vários casos saindo dessas loteadoras e indo fazer financiamento com o banco por causa disso. Até porque tem uma coisa muito legal aí, Ingrid, que quando a gente fala assim do financiamento com a loteadora, seja ela para terreno de médio ou para terreno de alto valor, de alto padrão que chamamos, né? São gatilhos que o cliente ele precisa analisar o que essa correção trará de variação para ele. E principalmente se já é possível fazer o financiamento. Sim. O financiamento ele traz a tranquilidade para o cliente de uma prestação mais assertiva, sem surpresas. Com certeza. E ainda ele pode fazer a compra do terreno mais a construção da casa própria. Justamente. E isso também, Rose, foi até bom você tocar no assunto. A gente poderia até conversar melhor, porque isso é muito dúvida de muito cliente. Sobre essa questão de comprar e construir, né? Justamente, dele comprar, fazer aquisição, lote de construção. E é um produto fantástico que a gente tem. Claro, porque às vezes o cliente, ele não encontra o imóvel que a gente tem naquele momento. Né? Olha, ou ele viu com a gente, viu com outras imobiliárias. Ele quer quebrar a parede do que ele está vendo, né? Às vezes ele vai gastar muito mais. Sim. Então, nesse caso, a gente sempre dá a opção do lote de construção. Eu acho até bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que isso é bacana, você até explicar um pouco, porque é um assunto bem abrangente, né? Mas assim, sintetizar um pouco aí, falar um pouquinho, porque eu gostaria de saber também, que eu falo que a gente sempre aprende mais, né? Sobre lote de construção, para até tirar dúvida desses clientes que querem fazer essa aquisição. O lote de construção, ele é tão amplo, a gente teria que marcar um outro bate-papo. Sim. Lote de construção, assim, qual que é o objetivo principal? Literalmente você comprar o teu imóvel, construir o teu imóvel do jeito que você quer. É você personalizar a sua casa, personalizar o seu quarto, a sua sala, o seu sonho. E o mais importante que o seu cliente que está lá na mesa precisa entender é que se ele fizer o financiamento apenas do terreno e lote mais a construção, a prestação, quando ele põe a construção da obra, ficará igual, praticamente igual, como se ele comprasse apenas o terreno. Maravilha. Então, é um produto fantástico. O cliente ele pode ter a antecipação do valor para iniciar essa obra. Porque ele tem etapas, né, Rose, que ele passa, né, de projetos, de tudo, né? Isso aí. É um produto que eu acho assim que a nossa cidade ela é muito rica nessas possibilidades. Então, se o cliente entra hoje na tua imobiliária para poder comprar um terreno, você como geradora de solução, de crédito, de venda de produto e vender aquilo que ele quer, porque ele vai entrar lá na maioria das vezes para comprar uma casa. Sim, né? sim. Nem sempre você vai ter a casa que ele quer. Justamente, então, então ele pode entrar lá e comprar lote mais construção. Mas é um assunto extenso. Então a gente vai marcar um outro bate-papo para poder falar melhor Por favor, disso, tá, eu acho super interessante, porque muitas vezes vão lá, procuram imóvel, quando a gente não tem, a gente dá essa opção. E não só lote de construção. A gente tem a possibilidade de financiar também só o lote, principalmente para aquele cliente que é um investidor. Ele tem lá os 20% de entrada e precisa de 80%. A instituição financeira faz o financiamento desse valor para ele. Então, assim, são várias as possibilidades. É imóvel novo, é imóvel usado, é apartamento, é fração ideal de imóvel comercial para pessoa física, lote e uma infinidade de possibilidades. Hoje a gente falou só um pouquinho aqui, né? E também para te conhecer um pouquinho mais como que é a Ingrid, a Prisma, a Stefane e aquela família toda que tem lá dentro. E para a gente poder dar uma alinhada no nosso bate-papo, vamos fazer um bate-volta aqui rapidinho com você? Vamos, ai meu Deus do céu, vamos lá, hein? Para a gente poder conhecer um pouquinho melhor a Ingrid nesse bate-volta aqui rapidinho. Eu vou falar um tema e você me fala a palavra que te remete. O que te dá assim essa essência dentro quando eu falo do que eu vou falar aqui agora. Bate-volta. Ingrid, vida? Rose, eu acho que vida a gente tem que viver um dia de cada vez. Profissão? Amo o que faço. Felicidade? Família. Medo? Medo, Rose, sincera, eu tenho medo do mundo que a gente vive hoje. Tá cada vez mais muito rápido, né? A gente trabalha, não vê o dia passar, a gente não sabe o futuro dos nossos filhos, como vai ser. Então, assim, esse é o medo que eu tenho hoje. O que será do nosso futuro, assim? Perfeito. Sonho? Ver meus filhos formados. É um sonho. Eu trabalho por eles, assim, além de eu amar o que eu faço,
Acho que toda mãe, mulher, ela trabalha pelos filhos também, né? Para ver eles formados, para ter um futuro. Eu acho que é isso. Sei bem como é isso. E Ingrid, fecha pra gente deixando uma mensagem de otimismo para todas as mulheres. Hoje a conexão é especial com as mulheres. Para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, fala um pouquinho de coração aberto para elas. Fica à vontade. Eu acredito que toda mulher pode alcançar tudo o que deseja. Basta ter fé, otimismo e o principal, se planejar. Então você, mulher, que deseja fazer o que ama, não deixa para amanhã não. O momento é agora. Uma mensagem forte de uma mulher forte. Um beijo para a Stefane também, que é outra fortaleza. Parabéns por tudo que vocês estão construindo. E obrigado por ter aceito o convite de estar aqui comigo nesse nosso primeiro podcast. Nós que agradecemos, Rose. Foi de extrema importância estar aqui. Eu acho que a gente aprende a cada dia mais, né? Muito obrigada e muito sucesso é o que a gente deseja para você. De verdade, eu estou feliz. Muito feliz. Obrigada. Obrigada a você que ficou aqui conosco no nosso primeiro podcast Financie Direito Brasil, que será um dos quadros mais importantes da cidade e região para te dar credibilidade, segurança e tranquilidade em fazer um negócio imobiliário. Negócios imobiliários que são normalmente de médio a longo prazo, 15, 20, 30 anos. Para você corretor, imobiliário e construtor, se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe todas as novidades.